Os anjos caídos são uma figura recorrente em diversas tradições religiosas, especialmente no cristianismo, judaísmo e islamismo. Eles são geralmente descritos como anjos que, por desobediência ou rebelião contra Deus, foram expulsos do céu e caíram em desgraça. Aqui está uma visão geral do conceito de anjos caídos. Cristianismo. No cristianismo, os anjos caídos são aqueles que seguiram Lúcifer, um dos anjos mais poderosos, que se rebelou contra Deus devido ao seu orgulho e desejo de ser igual ao Criador. Esta rebelião resultou na expulsão de Lúcifer e seus seguidores do céu. Lúcifer passou a ser conhecido como Satanás, e os outros anjos caídos tornaram-se demônios. A queda dos anjos é mencionada indiretamente em textos como Isaías 14, 12, 15 e Apocalipse 12, 7 e 9, onde a luta entre os anjos leais a Deus e os anjos rebeldes leva à expulsão de Satanás e seus aliados. Esses anjos caídos são vistos como forças malignas que buscam afastar os humanos de Deus, incentivando o pecado e a tentação. 2. Judaísmo. No judaísmo, o conceito de anjos caídos está mais presente nos textos apócrifos, como o livro de Enoque, que narra a história dos vigilantes. Esses anjos foram enviados à terra para vigiar a humanidade, mas acabaram se apaixonando por mulheres mortais e gerando uma raça de gigantes conhecidos como Nefilim. Como punição por desobedecerem a Deus, os anjos caíram em desgraça. O livro de Enoque descreve esses anjos como figuras que ensinaram habilidades proibidas aos humanos, como a metalurgia, a feitiçaria e o uso de cosméticos, corrompendo a pureza da criação divina. 3. Islamismo. No islamismo, o anjo caído mais conhecido é Iblis, ou Shaitan. A história de Iblis aparece no Alcorão, onde ele é um djin, seres de fogo, diferentes dos anjos, mas estava entre os anjos devido à sua devoção. Quando Deus criou Adão e ordenou aos anjos que se prostrassem diante dele, Iblis recusou por orgulho, afirmando que ele, feito de fogo, era superior ao homem, criado do barro. Como punição, Iblis foi expulso do paraíso, mas pediu a Deus permissão para tentar os humanos até o dia do juízo. Deus concedeu essa permissão, e Iblis passou a ser o tentador, incentivando os humanos ao pecado. 4. Outras tradições. Zoroastrismo. Embora o zoroastrismo não tenha o conceito de anjos caídos em si, existe a figura de Angra Mainyu, Ahriman, o espírito maligno que se opõe ao Deus do bem, Ahura Mazda. Ele é visto como a fonte de todo o mal no mundo, em uma batalha eterna entre o bem e o mal. Símbolos e significados. Os anjos caídos geralmente simbolizam a luta entre o orgulho e a obediência, o livre-arbítrio e a queda da graça divina. Eles representam o perigo da rebelião contra Deus e as consequências do desejo de poder e independência fora dos planos divinos. Além disso, a história dos anjos caídos serve como uma metáfora para o conflito entre o bem e o mal na experiência humana, mostrando a fragilidade até mesmo dos seres mais próximos de Deus e as consequências de se afastar do caminho da luz e da obediência divina. Na Bíblia, o conceito de anjos caídos aparece de forma implícita e indireta em diversos textos. Embora os nomes de anjos caídos não sejam amplamente mencionados diretamente nas escrituras canônicas, algumas tradições posteriores e livros apócrifos ou deuterocanônicos ampliam essa narrativa. Abaixo estão os anjos caídos mais citados ou associados com o conceito de queda nas tradições cristãs e judaicas, com base em textos bíblicos e apócrifos. Lúcifer, Satanás. Referência bíblica: Isaías 14,12-15, Ezequiel 28,12-17, Apocalipse 12,7-9. História: Lúcifer é o anjo mais frequentemente associado à queda na tradição cristã. Embora o nome Lúcifer não seja usado diretamente para descrever Satanás na Bíblia, a passagem de Isaías 14,12-15 fala da queda de um astro da manhã em latim, Lúcifer, e muitos interpretam essa passagem como uma referência a Satanás. Ele é descrito como um ser celestial que se rebelou contra Deus por orgulho e ambição de ser igual a Deus, sendo expulso do céu com seus seguidores. Papel: após sua queda, Lúcifer se tornou Satanás, o adversário de Deus e da humanidade, e é frequentemente associado à tentação, ao mal e ao domínio sobre os demônios. 2. Azazel. Referência bíblica: Levítico 16,8-10, menção indireta Livro de Enoque, apócrifo. História: Azazel é mencionado no Livro de Enoque, um texto apócrifo que não faz parte do cânon bíblico, mas é amplamente respeitado em algumas tradições judaicas e cristãs. Ele é um dos líderes dos vigilantes, um grupo de anjos que se rebelaram contra Deus, desceram à terra e ensinaram habilidades proibidas aos humanos.
Azazel é especificamente citado por ter ensinado aos homens o uso de armas e à humanidade práticas consideradas corruptas. Papel. No livro de Enoque, Azazel é retratado como um líder entre os anjos caídos e um dos principais responsáveis pela corrupção da humanidade, sendo punido severamente por Deus. 3. Semiasa Senjasa. Referência bíblica: Livro de Enoque Apócrifo. História. Semiasa, como Azazel, é descrito no livro de Enoque como líder dos vigilantes, um grupo de anjos que se apaixonaram pelas mulheres humanas, desobedeceram a Deus e desceram à terra. Juntos, eles geraram os Nefilim, uma raça de gigantes que trouxe corrupção e violência ao mundo. Papel. Ele liderou os anjos na rebelião, e sua queda é vista como um dos principais fatores para o aumento do mal no mundo antes do dilúvio. 4. Beelzebub. Referência bíblica: Mateus 12,24-27, Lucas 11,15-19. História. Beelzebu, ou Beelzebub, é frequentemente identificado com Satanás no Novo Testamento e foi associado com a adoração a falsos deuses como Baal. Em alguns textos, Beelzebu é retratado como o príncipe dos demônios, e os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Papel. Embora ele não seja diretamente chamado de anjo caído nas Escrituras, sua associação com Satanás e seu papel como líder dos demônios implica que ele seja um dos anjos que caíram com Lúcifer. 5. Abaddon, Apolion. Referência bíblica: Apocalipse 9:11. História. Abaddon, também conhecido como Apolion no Novo Testamento, é descrito como anjo do abismo. Seu nome significa destruição, e ele é o líder das hostes demoníacas que emergem do abismo no livro de Apocalipse. Papel. Abaddon é um anjo sombrio, e embora não seja explicitamente chamado de anjo caído, sua função no Apocalipse e sua associação com a destruição e o abismo sugerem que ele esteja relacionado aos anjos caídos. 6. Nefilim, menção indireta. Referência bíblica: Gênesis 6:1-4. História. Os Nefilim são uma raça de gigantes descritos brevemente em Gênesis como os descendentes dos filhos de Deus, geralmente interpretados como anjos, e das filhas dos homens. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre esses anjos, tradições judaicas e textos apócrifos, como o livro de Enoque, interpretam esses filhos de Deus como anjos caídos que se envolveram com humanos, gerando uma raça de seres poderosos e malignos. Papel. Os Nefilim são o resultado da rebelião dos anjos e são considerados parte do aumento da maldade que levou ao dilúvio de Noé. Conclusão. Os anjos caídos mais citados na Bíblia e nas tradições apócrifas estão frequentemente associados a figuras de rebeldia, orgulho e corrupção. Gratidão.